Bom dia, bom dia. Primeiramente, eu pedi desculpa pela voz. Tive, nos últimos 2 dias, um problema com a garganta, mas espero passar uma boa mensagem para todos vocês. Bom, primeiramente, queria agradecer ao FAME pelo convite. Fiquei extremamente feliz. O ano passado eu estava aqui assistindo e hoje poder apresentar aqui para vocês um pouco do nosso trabalho é extremamente gratificante. Bom, nesse sentido eu queria agradecer a presença de todos vocês, também dos membros do UFMG Soccer Psych Center e do Departamento de Educação Física do UFMG por toda a parceria. Bom, vamos combinar que isso aqui vai ser uma conversa, uma interação, mas num viés da educação física, da ciência do esporte, embora esse seja um evento da ciência de dados. Vou, então, dar seguimento na apresentação de quais indicadores-chave de desempenho predizem a vitória nas 5 principais ligas da Conmebol e UEFA. Como bem apresentado, sou o professor André Luiz Braga Jacinto, e um pouco da minha trajetória. Tenho 28 anos, sou bacharel em Educação Física pela PUC Minas, tive a oportunidade de trabalhar com categorias de base no futebol, em diferentes clubes aqui da capital. Também participei da certificação de análise de desempenho pela categoria de base na CBF Academy e recentemente terminei o meu mestrado na UFMG, aqui na Escola de Educação Física, com foco em análise de desempenho. Então, eu tomei a liberdade de dividir esse momento em 3 grandes tópicos. Vamos falar brevemente aqui um pouco sobre análise de desempenho no futebol, um pouco sobre KPIs e chegaremos então nos indicadores da Conmebol e UEFA. Mais uma vez, eu vou tentar sempre falar na perspectiva da ciência do esporte e da educação física. Vamos falar então um pouco sobre análise de desempenho. Eu vi agora que a gente começou a ser discutido sobre quando surgiu a análise de desempenho. A análise de desempenho ela surge nos esportes coletivos, em 1910 no beisebol, e a linha temporal nos mostra que ela também foi implementada no basquete e no futebol americano, em 1930. E a partir de 1933, ela tem o primeiro contato com o futebol a partir de um senhor chamado Charles Ripp, que estava na ocasião em uma palestra do Arsenal Futebol Clube, onde o interesse dessa palestra era dizer sobre estratégias de gerenciamento do sucesso daquela equipe. E essa palestra ela foi ministrada na época por Charles Jones, que era o capitão do time. Charles Ripp estava nessa palestra, achou muito interessante o detalhamento de informações e começou a criar, então, a partir dali, estratégias para analisar o futebol de uma maneira, uma perspectiva diferente. E aí, isso se deu por um longo processo, até que em 1960, Charles Ripp publica alguns trabalhos, primeiro jornalísticos, e em 1968, ele publica, então, o primeiro artigo científico sobre análise de desempenho no futebol. E se tornou um marco para a análise de desempenho, pois, a partir daí, ela começa a tomar notoriedade na literatura científica, o que é extremamente importante para o que a gente tem hoje de conhecimento até a literatura atual. Bom, na perspectiva da educação física, da ciência do esporte, a análise de desempenho trata-se, então, da área da ciência do esporte de natureza aplicada, com foco no desempenho esportivo. O desempenho esportivo ele pode ser entendido como desempenho real, em loco do esporte, ou também do desempenho esportivo do treinamento, o que torna também importante que a gente avalie, que a gente monitore e entenda o que a gente pode melhorar ali, né, nesse sentido de treinamento. Muitas das vezes, nós olhamos muito para a perspectiva somente do jogo. Bom, e quando a gente fala de desempenho esportivo real, é interessante que a gente entenda que na análise de desempenho, eu estou falando de vários indicadores que são, de fato, aplicados no momento do jogo. Por exemplo, um VO2 máximo me diz sobre a capacidade cardiorrespiratória. Isso é um indicador, mas eu preciso saber, talvez lá na prática, qual o número de sprint que aquele meu jogador vai performar. Então, essa é a diferença hoje da análise de desempenho no futebol para a análise, por exemplo, fisiológica, biomecânica, de alguns indicadores laboratoriais.
E aí a análise de desempenho ela também tem 3 grandes blocos de objetivos, sendo eles identificar os aspectos relevantes do desempenho esportivo, identificar os pontos fortes e fracos do meu atleta, da minha equipe, do meu adversário, assim como identificar padrões de comportamento e também fornecer insights para a melhoria da tomada de decisão no esporte. Esse terceiro ponto, eu acho que é o principal contribuição hoje da análise de desempenho. Ela fornece insights para a tomada de decisão. Mas quem toma a tomada de decisão, em cada clube, vai ter lá o seu modelo hierárquico. Às vezes vai ser a diretoria, às vezes vai ser a comissão técnica. Isso precisa ficar claro do viés prático, do viés da educação física, para que a gente consiga, então, levar as informações para o campo. Acho que é um pouco do que estava sendo tratado aqui também na mesa redonda anteriormente. Bom, e a partir então da análise de desempenho, eu consigo fornecer ferramentas de análise e intervenção esportiva que passam pelos modelos de coleta, de investigação, de interpretação e de exploração dos dados. E aí é de suma importância a gente entender que esses dados eles precisam de fato estar relacionados com o desempenho esportivo, de modo que seja bem sucedido. Por quê? Porque nós queremos encontrar, então, fatores associados e que explicam o sucesso. E aí, um ponto importante, quando a gente fala explica o sucesso, é muito importante deixar claro aqui que eu não estou falando que os dados que eu vou mostrar inferem em causalidade, não é causa e efeito, e também não deixa de ter a perda da imprevisibilidade do futebol. Até porque o esporte, como o futebol, ele depende da interação de vários fatores, né? Os fatores físicos, técnico-táticos, psicológicos, da interação entre os indivíduos e também dos fatores contextuais. Devido, então, a avanços e à evolução da ciência da computação, da análise de dados, da ciência dos dados, a análise de desempenho ela foi impactada de maneira positiva, com melhora na coleta, no armazenamento e também na análise dos dados, e permitiu, então, a análise de desempenho identificar e descrever variáveis que explicam o sucesso esportivo. E aí a gente chega nos KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho. E quando falamos de indicadores-chave de desempenho, nós podemos defini-los como variáveis quantificáveis, medidas por meio de uma seleção e ou combinação de variáveis relacionadas com desempenho bem-sucedido. Eu estou falando aqui de uma perspectiva da análise de desempenho mais quantitativa, mas que não deixa também de dar o valor para a avaliação qualitativa, e é importante entender que esses dados eles podem ser cruzados. Para a gente identificar esses KPIs, é extremamente importante que a gente passe por um método válido, que a gente tenha uma medida objetiva, e que a escala desses dados sejam conhecidas. Esse termo, KPIs, Key Performance Indicators, ele surge cientificamente em 1976, no mundo business, e no esporte ele tem a primeira definição em 2002, por meio do trabalho do professor Mike Hughes. Embora, nos anos anteriores, já houvesse alguns trabalhos do próprio professor Mike Hughes, professor Francis, que fossem a desenvolver o que seria, então, definido posteriormente como Performance Indicators. E aí, aqui eu vou trazer alguns dados, né, alguns exemplos de KPIs que hoje é muito claro na literatura científica. Quando a gente pensa na perspectiva física, a gente pode pensar na distância total percorrida, na distância em alta aceleração, na distância percorrida com a bola, o número de sprints, número de sprint em alta velocidade. A gente pode pensar em chutes no gols quando eu falo de aspectos técnico-táticos, passes, assistências, ou de fatores contextuais. O meu mando de jogo, a qualidade do adversário, a situação que se encontra partido naquele momento, o valor de mercado daquela equipe. Todos esses fatores interagem no momento do jogo e, de fato, vão impactar no resultado. No entanto, eles não podem, a gente não pode entender que isso influencia negativamente no nosso dado encontrado.
Já é bem robusto hoje a literatura, mostrando diversos fatores discriminantes de desempenho quando a gente pensa em equipes que vencem e perdem. E devido a essa riqueza de informação dos KPIs, de fato há um aumento recente no interesse da identificação de KPIs no futebol, e eles têm sido utilizados também para a avaliação da performance em equipes de alto rendimento. No entanto, alguns resultados são divergentes e há uma escassez de análises robustas e longitudinais. Foi um ponto levantado, inclusive, na última mesa, né, da importância das análises conter dados ao longo prazo, né, um dado robusto. E muitas das partes dessa divergência vem em função das análises que têm sido feitas serem muito pontuais, em determinada temporada, em determinado campeonato, em determinado contexto. E aí a gente entra numa faca de dois gumes, porque se eu vou para o lado longitudinal, eu talvez diminua o fator contextual de influência nesse meu resultado, mas eu também perco aquilo que é talvez específico daquele momento que eu queria avaliar. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o quanto que aquele resultado, quando avaliado de maneira curta, vai representar ou vai me dar indicativos no futuro. Então, é preciso ter um balanceamento, e aí a gente volta na objetividade da análise. Eu preciso saber o que eu quero, para me poder encontrar algo que faça sentido. E, além disso, quando a gente pensa em olhar hoje para o continente sul-americano, nós percebemos que há pouquíssimos estudos e não se sabe muito sobre quais são os KPIs que discriminam o desempenho na América do Sul. Basta ver, então, a literatura científica no estado da arte. Quando a gente olha para o Big Five europeu, nós temos, estritamente sobre KPIs, estudos em todas as ligas, com maior volume, fora os outros estudos, que nem sempre têm a ver com KPI, mas está, de alguma forma, envolvido com análise de desempenho. Quando eu olho para o futebol sul-americano, eu tenho o Brasil mencionado, com 3 estudos até o momento, e ainda com algumas ressalvas. Bom, aí chegamos, então, na parte prática do nosso laboratório aqui na educação física, onde a gente gostaria de entender alguns questionamentos que pudesse reportar ou entender um pouco melhor a prática. E aí, nós ficamos pensando e chegamos a um questionamento. Será que haverá similaridade entre os indicadores-chave de desempenho que predizem a vitória no futebol praticado na Europa e na América do Sul? E se houver similaridade, há algum KPI que é específico para a Europa ou específico para a América do Sul? Bom, para responder essa pergunta, então nós realizamos um estudo, onde tive a felicidade de ser um dos principais condutores. Ele foi publicado recentemente na Sport Science and Coach, está disponível para vocês, qualquer coisa pode entrar em contato que eu envio. Então, por meio desse trabalho, nós pensamos nesses 3 pontos, e o objetivo desse estudo foi identificar lá as variáveis ofensivas e defensivas que predizem a vitória na Conmebol, na UEFA, somente na Conmebol e somente na UEFA. Para ficar mais claro, nós definimos como variáveis específicas aquelas que faziam parte da predição de vitória somente para o grupo da Conmebol, somente para o grupo da UEFA. E KPIs similares aqueles que estão na interseção nas duas confederações. Então, predizem vitória tanto na UEFA quanto na Conmebol. Como critério objetivo, nós selecionamos o ranking da IFFHS, realizado em 2021, e definimos escolher as 2 principais confederações do futebol de elite masculino, Conmebol e UEFA. Dentro dessas 2 confederações, temos as respectivas ligas principais, onde pegamos recorte das 5. A partir disso, fomos buscar os dados e selecionamos um recorte de 2017 a 2022, analisando 5 temporadas, excluímos todos os dados que referenciam sobre empate,
por maneira a entender que o nosso objetivo era entender somente sobre a vitória. Analisamos 12.289 partidas, sendo 5.536 para a Conmebol, 6.753 para a UEFA. Para acesso às métricas, para o acesso ao banco de dados, nós utilizamos, então, a plataforma StatFootball, é uma plataforma validada no futebol masculino profissional, com confiabilidade absoluta e relativa, variando de alfa 0,82 a 1, e com uma precisão interavaliador, variando de boa a excelente. Para além disso, essa é uma plataforma frequentemente utilizada nos estudos que envolvem análise de desempenho e KPIs. Selecionamos, então, 55 variáveis técnico-táticas, sendo 40 ofensivas e 15 defensivas. E aí, voltando mais uma vez num recorte da mesa redonda, anteriormente, nós não selecionamos todas as variáveis. Nos disponibilizaram 113. Então, nós fizemos uma análise para entender o que de fato poderia responder a nossa pergunta. Excluímos todas as variáveis, por exemplo, que dizem sobre expectativa de gols, expectativa de vitórias, de passe. E também avaliamos a questão do mando de jogo, né? Ou se o fator mando de jogo poderia ser um fator contextual importante para a vitória. Para segmento, então, dos procedimentos estatísticos, utilizamos a estatística descritiva, fizemos também a checagem pelo Kolmogorov-Smirnov, centralizamos as covariáveis na mesma escala por meio do método Z-Score. Além disso, realizamos a regressão logística binominal para responder a nossa pergunta relacionada à vitória pelo meio do método Ford Stepwise, e também avaliamos a área sobre a curva ROC, os valores de inflação e o pseudo-R ao quadrado. Para todos esses processos, foi entendido como P menor do que Z0,5. Bom, e aí demos seguimentos, então, às análises. Realizamos 2 modelos distintos. O modelo para a Conmebol identificou 85,3% dos casos classificados corretamente. Não houve violação do pressuposto de multicolaridade para nenhuma das variáveis, e foram identificadas 21 variáveis significativas para a predição de vitória, sendo 14 ofensivas, 6 defensivas e uma contextual. Para o modelo da UEFA, 84,5% dos casos classificados corretamente. No entanto, 2 variáveis apresentaram violação do pressuposto de multicolaridade. Então, não foram avaliadas, foram excluídas da amostra a variável posse de bola e ataque de bola parada. E nós encontramos 17 variáveis significativas para a vitória, sendo 10 ofensivas, 6 defensivas e uma contextual. Referente à variável contextual mando de jogo, nós encontramos que tanto para a UEFA como para a Conmebol, essa é uma variável importante para o aumento das chances de vitória. Mais uma vez, não existe uma causalidade, porém, percebemos, assim como os resultados trazidos na literatura, da importância do mando de jogo para aumento das chances de vitória na partida. E depois também conferimos, analisamos o impacto entre as duas confederações. Avaliando aí pelo odds ratio e pelo intervalo de confiança, é possível perceber que há uma associação mais forte para a Conmebol em relação ao UEFA. Nós fizemos uma subanálise para cada uma das ligas, onde demonstrou também ser significante para todas essas ligas da Conmebol, e identificamos que o Brasil apresenta uma associação um pouco mais forte em relação ao Equador e ao Paraguai, assim como a Colômbia para o Equador e Paraguai, e a Argentina para o Paraguai. Avaliamos também na UEFA, replicamos essa análise, e identificamos a Espanha como um fator associativo maior em relação à França, Inglaterra, Alemanha e Itália. E aí partimos para os KPIs similares. Encontramos 9 variáveis similares ofensivas, com destaque para o passe, onde, quando comparado entre Conmebol e UEFA, aparentemente a UEFA demonstra uma associação para a vitória um pouco mais forte,
em relação à Conmebol. Isso pode ser visto pela durations e também pelo intervalo de confiança. E quando partimos para os KPIs similares defensivos, identificamos 5, com destaque para bolas recuperadas e faltas. Essas duas variáveis demonstraram associações de odd durations e intervalo de confiança maior para a Conmebol quando comparada à UEFA. Também identificamos KPIs que são específicos para a Conmebol, sendo eles 5 ofensivos e 1 defensivo. Acho que parou. Ótimo, obrigado. Então, dos KPIs específicos, escanteio, contra-ataque, eficiências de faltas diretas, cobrança de faltas diretas e posse de bolas. Essas variáveis só prediziam vitória na Conmebol, nas 5 ligas. E pressão em bloco alto. Em relação aos KPIs específicos da UEFA, identificamos 2 KPIs, um ofensivo e um defensivo, sendo eles ataque pelo flanco esquerdo e eficiência de pressão coletiva no aspecto defensivo. Bom, então, caminhando aqui para a conclusão dos nossos resultados, pode passar, por favor. Nós encontramos, então, 15 variáveis similares entre a Conmebol e a UEFA, sendo 9 ofensivas, 5 defensivas e uma contextual, e conseguimos, então, responder que sim, há similaridade entre os indicadores-chave de desempenho que predizem a vitória no futebol praticado na Europa e na América do Sul. Nós também encontramos variáveis específicas para a Conmebol, sendo 4 ofensivas e 2 defensivas, e também encontramos que há, sim, indicadores-chave de desempenho que são específicos para o futebol praticado na América do Sul. E 2 variáveis específicas para a UEFA, sendo uma ofensiva e uma defensiva, e também concluímos que há indicadores-chave de desempenho que são específicos para o futebol praticado na Europa. E aí trazemos como insights, então, que passe ela é uma variável relevante para equipes pertencentes, especialmente na UEFA, apesar dela também ser um preditor de vitória na Conmebol, e bolas recuperadas e faltas são importantes para a vitória na Conmebol. Há também elementos técnico-táticos comuns que aproximam as equipes da vitória. Jogar em casa é uma vantagem importante para aumentar a chance de vitória, e diferentes contextos vão apresentar KPIs específicos de performance. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção. André, muito obrigado aí pela apresentação. Temos aqui uma série de perguntas, aí nós temos uns 5 minutinhos. Perfeito. Vou fazendo aqui dentro da sua... Quanto mais você conseguir responder, melhor para a turma aí. O Antônio Neves perguntou o seguinte: qual a sua opinião em relação à atuação de tais KPIs na sequência de jogos extensas presentes no Brasil, especialmente no aspecto de lesões tão comum atualmente? Legal, legal. A primeira observação que eu faria, assim, quando a gente está misturando o resultado do jogo com lesão, eu gosto de pensar sempre na perspectiva de resultado do jogo, fora dessa imprevisibilidade de entender se eu vou ter aquele atleta principal ou não. Então, esse é um ponto que volta mais uma vez na nossa mesa redonda anteriormente, de difícil mensurar. No entanto, os KPIs, se analisar de maneira longitudinal, eles vão apresentar uma consistência nesses dados e vai diminuir o impacto desse fator contextual. Então, se eu encontro um KPI como passe, independente se eu tenho X atletas lesionados ou não, essa KPI muito possivelmente consistirá em uma variável importante para a vitória. Porque essa variável, lesão, ela não está contida no meu teste, no meu modelo. E aí, se a gente for tentar cercar tudo, nós não vamos conseguir responder tudo. Isso é muito importante. O futebol ele é extremamente complexo, multifatorial, e ele depende da interação de N fatores. Então, eu entendo que o KPI ele é uma ótima direção para que a gente consiga ver de maneira quantitativa e dar seguimento, por exemplo, nos trabalhos em campo. Mas a ação qualitativa, a tomada de decisão e entender quanto que essa lesão vai impactar ou não, é algo que a gente ainda precisa evoluir muito
E eu acredito que talvez eu acredito que a gente vai chegar nessa evolução. Ótimo, André. O Paulo perguntou o seguinte aqui, né? São estudados os impactos que a distância das viagens afetam campeonatos de pontos corridos? Por exemplo, nenhum time fora do Sudeste ganhou desde a criação. Ah, legal, excelente pergunta. É estudado sim, principalmente quando a gente fala sobre o impacto da vitória, do mando de campo na vitória. Por exemplo, vários estudos sobre mando de campo já demonstraram que o fator que explica esse aumento exponencial da chance de vitória está relacionado a aspectos como familiaridade com o campo, pressão da torcida ao árbitro, acho que foi um ponto falado recentemente, viagens, desgastes, são algo extremamente importantes de ser diminuídos para que a gente consiga ter esse atleta mais pronto para o jogo, fora que a gente ainda tem o aspecto da estratégia de jogo, que é algo extremamente importante para aquele resultado. Então, são estudados, mas muitas das vezes ele está embutido numa variável, como, por exemplo, a variável mando de jogo. Não tem, é difícil até quantificar, por exemplo, o número de viagens ao longo do processo, porque são diferentes times, calendário, principalmente sul-americano, é loucura. Mas tem um trabalho, inclusive, que eu referenciei sobre o Campeonato Brasileiro, do Augusto, que ele traz alguns pontos interessantes, inclusive sobre temperatura do ambiente que se joga e o impacto dele no resultado do jogo. Beleza. Uma última pergunta, tinha muita coisa aqui, viu, pessoal? Depois, inclusive, aproveitem o coffee break, o pessoal que vai estar aí, tem muita coisa interessante. Mas uma saideira aqui, existem KPIs que permitam analisar a cultura do futebol de um determinado país ou região? Por exemplo, dribles como característica do Brasil. Legal. Eu vou falar especificamente do KPI drible, né? Acho que culturalmente todo mundo valoriza muito, né? Nós somos brasileiros. Porém, enfim, o KPI drible, por exemplo, ele é muito consistente aqui na literatura científica como um KPI relacionado ao insucesso. Não me recordo muito bem de estudo que demonstrou o impacto positivo do drible. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de entender sobre isso, porque o meu medo é que a gente pegue esse resultado, a KPI, o drible não traz sucesso para a vitória na partida, e aí eu começo a inibir o meu jogador lá dentro do campo, né? E eu começo a trazer mais dados para dentro do jogo e menos olhar também subjetivo, qualitativo, para o que é o jogo. Porque o jogo, ele tem uma nuance muito importante da individualidade do atleta. Então, por exemplo, se eu pegar o dado do Vinícius Júnior, muito possivelmente eu vou ver baixo aproveitamento em dribles, porque ele realiza muitas ações e nem sempre ele tem sucesso, mas ele é extremamente efetivo. Então, quando a gente pensa sobre o KPI, é importante que a gente tenha também a cabeça de identificar se aquele dado, aquele KPI, ele está me dizendo sobre a minha pergunta objetiva. E aí eu falo sobre isso porque nós temos também maneiras de mensurar KPIs que relacionam-se com processos e com resultado. Então, às vezes eu vou trazer um KPI que ele me diz sobre um resultado da ação, por exemplo, gol, chute. Mas eu posso falar sobre como que é criado o processo para chegar à vitória. E aí eu vou pensar nas estratégias ofensivas. Será que eu realizo contra-ataque ou ataque posicional? Será que o meu ponta do lado esquerdo, lá na UEFA, ele realiza mais drible ou ele realiza mais passe lateral para trás? Enfim, é difícil a gente pegar, em cima do KPI, pontos muito individuais. Então, por isso que é também um desafio de medir de maneira objetiva. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Isso aí, obrigado, André. Valeu.